Parte 1. Fatos fundamentais que você devia saber sobre a preocupação. 1. Viva em compartimentos limitados por dia. Na primavera de 1871, um jovem pegou um livro e leu 21 palavras que tiveram um efeito profundo sobre o seu futuro. Como ele era estudante de medicina do Hospital Geral de Montreal, estava preocupado sobre passar no exame final, preocupado sobre o que deveria fazer, onde deveria ir, como montar um consultório e como ganhar a vida. As 21 palavras que este jovem estudante de medicina leu em 1871 o ajudaram a tornar-se o médico mais famoso da sua geração. Ele organizou a mais famosa escola de medicina do mundo, a Johns Hopkins. Tornou-se professor régio de medicina de Oxford, a maior honra que pode ser dada a um médico no Império Britânico. Foi nomeado cavaleiro pelo rei da Inglaterra. Quando ele morreu, 2 enormes volumes, contendo 1466 páginas, foram necessários para contar a história da sua vida. O seu nome era Sir William Osler. Aqui estão as 21 palavras que ele leu na primavera de 1871. 21 palavras de Thomas Carlyle que o ajudaram a levar uma vida livre de preocupações. Nosso foco central não é tentar enxergar o que está vagamente à nossa frente, mas fazer o que está à mão. 42 anos mais tarde, numa noite de primavera, quando as tulipas estavam brotando no campus, este homem, Sir William Osler, discursou para os alunos da Universidade de Yale. Disse àqueles estudantes que um homem como ele, que era professor em 4 universidades e que tinha escrito um livro popular, deveria ter um cérebro de qualidade excepcional. Ele declarou que isso não era verdade. Disse que os seus amigos mais chegados sabiam que o seu cérebro era um tanto medíocre. Qual era então o segredo do seu sucesso? Ele declarou que seu sucesso era devido ao que ele chamava de viver em compartimentos limitados por dia. O que ele quis dizer com isso? Alguns meses antes da palestra em Yale, Sir William Osler havia atravessado o Atlântico em um grande transatlântico onde o capitão, em pé sobre a ponte, poderia apertar um botão e pronto. Ouvia-se o barulho da maquinaria e várias partes do navio eram fechadas imediatamente, isolando umas das outras, fechadas hermeticamente. Agora cada um de vocês, disse o Dr. Osler àqueles estudantes de Yale, é uma organização muito mais grandiosa do que um grande cruzeiro, e estão prestes a uma viagem mais longa. O que peço é que vocês aprendam a controlar a maquinaria para viver em compartimentos limitados por dia, isto é, o dia de hoje, como a forma mais certa de assegurar a segurança durante a viagem. Subam na ponte e vejam se ao menos as grandes anteparas estão em pleno funcionamento. Apertem o botão e ouçam, em cada nível de suas vidas, as portas de ferro fechando-se para o passado, o ontem que já se foi. Apertem outro e fechem com uma cortina de ferro o futuro, o amanhã que ainda não raiou. Então, vocês estarão seguros para o dia de hoje. Fechem a porta do passado. Deixem que os mortos enterrem os seus mortos. Fechem a porta do passado que levou tolos ao caminho de uma morte cinzenta. A carga de amanhã, acrescentada àquela de ontem, carregadas hoje, fazem os mais fortes fracassarem. Fechem a porta do futuro tão apertada quanto a do passado. O futuro é hoje. Não existe o amanhã. O dia da salvação para o homem é hoje. O desperdício de energia,
angústia mental e preocupações nervosas atrapalham os passos de um homem que está ansioso sobre o futuro. Fechem bem, então, as anteparas de proa a popa e preparem-se para cultivar o hábito de uma vida de compartimentos limitados por dia. O Dr. Osler quis dizer que não devemos fazer qualquer esforço para nos preparar para o amanhã? Não, nada disso. Ele prosseguiu em seu discurso para dizer que a melhor forma possível de preparar-se para o amanhã é concentrar com toda a sua inteligência, todo o seu entusiasmo, em fazer o trabalho de hoje com toda a excelência. Esta é a única forma possível de preparar-se para o futuro. Sir William Osler recomendou que os alunos de Yale começassem o dia com a oração do Pai Nosso. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Lembre-se que essa oração pede apenas pelo pão de hoje. Ela não reclama sobre o pão amanhecido que tivemos que comer ontem, e também não diz, ó Deus, tem estado bastante seco ultimamente para a produção de trigo, e talvez tenhamos outra seca. E então, como terei pão para comer no próximo outono? Ou suponhamos que eu perca o meu emprego. Oh, Deus, como é que vou obter pão? Não, esta prece nos ensina a pedir apenas pelo pão de hoje. O pão de hoje é o único tipo de pão que você pode comer. Anos atrás, um filósofo paupérrimo estava vagando por uma terra rochosa onde as pessoas achavam difícil ganhar a vida. Um dia, uma multidão se juntou ao seu redor em um monte e ele deu provavelmente o que foi o discurso mais citado de todos os tempos. Este discurso contém 23 palavras que tiveram impacto com o passar dos séculos. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Muitas pessoas já rejeitaram as palavras de Jesus. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Elas rejeitaram essas palavras como um conselho de perfeição, com um pouco de misticismo. Eu devo me preocupar com o amanhã, elas dizem. Eu devo fazer um seguro para proteger a minha família. Eu devo economizar para quando ficar velho. Eu devo planejar e me preparar para ir adiante. Claro, você deve fazer essas coisas. A verdade é que aquelas palavras de Jesus, traduzidas há mais de 300 anos, não têm o mesmo significado hoje que tiveram durante o reinado do rei James. 300 anos atrás, a palavra preocupação muitas vezes significava ansiedade. As versões modernas da Bíblia citam mais corretamente o que Jesus estava dizendo. Não fiquem ansiosos com o dia de amanhã. Você deve se preocupar com o amanhã, sim. Pense com cuidado, planeje e se prepare. Mas não seja ansioso. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nossos líderes militares planejaram para o amanhã, mas eles não podiam sentir nenhuma ansiedade. Eu enviei os melhores soldados com as melhores armas que nós temos, disse o almirante Ernest J. King, que comandava a Marinha dos Estados Unidos. E lhes dei o que parece ser a missão mais sábia. Não há mais nada que eu possa fazer. Se afundarem um navio, o almirante King continuou, não posso trazê-lo para cima. Ele irá ao fundo. Não posso fazê-lo parar. Posso usar melhor o meu tempo trabalhando em prol do problema de amanhã do que ficar ansioso sobre o problema de ontem. Além disso, se deixasse que essas coisas me afetassem, eu não duraria muito. Se estivermos em guerra ou em paz, a maior diferença entre pensar bem e pensar mal é esta.
Pensar bem trata das causas e efeitos e leva ao planejamento lógico e construtivo. Pensar mal, muitas vezes, leva à atenção e crises nervosas. Tive o privilégio de entrevistar o Sr. Arthur Hayes Sulzberg, 1935-1961, editor de um dos jornais mais famosos do mundo, The New York Times. O Sr. Sulzberg me disse que quando a Segunda Guerra Mundial tomou conta da Europa, ele ficou tão estarrecido e tão preocupado sobre o amanhã que nem conseguia dormir direito. Muitas vezes ele saía de sua cama no meio da madrugada, pegava uma tela e tubos de tinta, olhava no espelho e tentava pintar um autorretrato. Ele nem sabia pintar, mas mesmo assim, ele pintava para tirar as preocupações da sua mente. O Sr. Sulzberger me disse que nunca conseguiu banir as preocupações e encontrar a paz até adotar como lema 6 palavras de um hino. Um passo é suficiente para mim. Conduza-me, luz bendita. Cuida dos meus passos. Não peço para ver a cena distante. Um passo é suficiente para mim. Mais ou menos na mesma época, um jovem de uniforme, em algum lugar da Europa, estava aprendendo a mesma lição. O seu nome era Ted Bengermino, de Baltimore, Maryland, e ele havia se preocupado tanto que teve um caso de 1º grau de fadiga de combate. Em abril de 1945, escreveu Ted Bengermino: Eu me preocupava tanto que desenvolvi o que os médicos chamavam de cólon transverso espasmódico, uma condição que produz dor intensa. Se a guerra não tivesse terminado quando terminou, tenho certeza que eu teria um colapso físico total. Eu estava totalmente exausto. Era oficial não comissionado do Registro de Sepulturas para a 94ª Divisão da Infantaria e meu trabalho era elaborar e manter registros de todos os homens mortos em ação, desaparecidos e hospitalizados. Eu também tive que ajudar a exumar os corpos de soldados aliados e inimigos que haviam sido mortos e enterrados rapidamente no auge da batalha. Tive que juntar os pertences pessoais destes homens e assegurar que fossem enviados aos pais ou parentes próximos que os guardariam como uma recordação inestimável. Eu estava sempre preocupado pelo temor de, talvez, cometer erros sérios e embaraçosos. Estava preocupado porque não sabia se eu sobreviveria a tudo isso. Estava preocupado porque não sabia se eu viveria para segurar o meu único filho em minhas mãos, um filho de 16 meses que eu nunca tinha visto. Estava tão preocupado e exausto que perdi 15,5 quilos. Estava tão desesperado que quase fiquei maluco. Eu olhava para as minhas mãos, que estavam quase só pele e osso. E eu ficava estarrecido com o pensamento de que iria para casa como uma pilha de nervos. Eu me quebrantei e chorei igual a uma criança. Fiquei afetado de tal forma que as lágrimas saíam todas as vezes que eu ficava sozinho. Houve um período, logo após o início da Batalha de Bulge, que eu chorava tanto que quase desisti da esperança de um dia me tornar um ser humano normal novamente. Acabei na enfermaria do Exército, onde um médico me deu um conselho que mudou a minha vida completamente. Após fazer um exame físico completo, ele me informou que os meus problemas eram mentais. Ted, ele disse, quero que você pense em sua vida como uma ampulheta. Você sabe que há milhares de grãos na parte superior da ampulheta, e todos passam lenta e uniformemente através do gargalo estreito no meio. Nada que você ou eu possamos fazer faria com que mais de um grão passasse por este gargalo estreito sem que a ampulheta fosse danificada. Quando começamos de manhã as centenas de tarefas que sentimos que devemos realizar naquele dia,
Mas se não as fizermos uma de cada vez e deixarmos que elas passem pelo dia lenta e uniformemente, assim como os grãos de areia passando pelo gargalo estreito da ampulheta, então provavelmente vamos danificar a nossa estrutura física ou mental. Eu pratico esta filosofia desde aquele dia memorável em que o médico do exército a deu para mim. Um grão de areia de cada vez. Uma tarefa de cada vez. Este conselho me poupou física e mentalmente durante a guerra e também me ajuda no meu cargo atual de Relações Públicas e diretor de publicidade da Edcrafters Print and Offset Co., Inc. Encontrei os problemas que haviam surgido nos meus negócios durante a guerra. Várias coisas tinham que ser feitas de uma só vez, e havia pouquíssimo tempo para realizá-las. Nós estávamos com o estoque baixo. Tínhamos novas formas de lidar com novos acordos de estoque, mudanças de endereço, abrindo e fechando escritórios e assim por diante. Ao invés de ficar tenso e nervoso, eu me lembrava do que o médico havia me dito. Um grão de areia de cada vez. Uma tarefa de cada vez. Repetindo essas palavras várias vezes para mim mesmo, eu realizei as minhas tarefas de uma forma mais eficiente e fiz o meu trabalho sem o sentimento confuso e misturado que quase havia acabado comigo no campo de batalha. Uma das piores constatações sobre a nossa forma atual de viver é que houve um tempo em que metade de todos os leitos hospitalares era reservada para pacientes com problemas mentais e do sistema nervoso. Pacientes que haviam cedido sob a carga pesada do passado acumulado e do amanhã temeroso. E ainda, uma grande maioria destas pessoas poderia ter evitado estes hospitais. Elas poderiam ter levado vidas felizes e bem aproveitadas se tivessem apenas ouvido as palavras de Jesus. Não fiquem ansiosos com o dia de amanhã. Ou as palavras de Sir William Osler. Viva em compartimentos limitados por dia. Você e eu estamos neste segundo, no ponto de encontro entre duas eternidades. O vasto passado que durou uma eternidade e o futuro que está adentrando a última fração do tempo existente. Nós não podemos viver em nenhuma destas eternidades. Não, nem mesmo por uma fração de segundo. Agindo assim, podemos acabar com os nossos corpos e nossas mentes. Então, vamos nos contentar em viver o único tempo que nós podemos viver, de agora até a hora de dormir. Qualquer um pode carregar a sua carga, não importa quão duro seja até o anoitecer. Escreveu Robert Louis Stevenson. Qualquer um pode fazer o seu trabalho, não importa quão duro seja por um dia. Qualquer um pode viver meiga, paciente, amorosa e puramente até o sol se pôr. E isso é tudo que a vida realmente significa. Sim, é só isso que a vida exige de nós. Mas a senhora E. K. Shields, de Saginaw, Michigan, estava chegando ao desespero, quase à beira do suicídio, antes de começar a viver até a hora de dormir. Em 1937, eu perdi o meu marido. A senhora Shields disse ao contar-me a sua história. Eu estava muito deprimida e quase sem dinheiro. Escrevi para o meu antigo chefe, o Sr. Leon Roach, da Roach Fowler Company of Kansas City, e consegui o meu emprego de volta. Antes disso, eu trabalhava vendendo livros chamados de World Books, às diretorias de escolas rurais e urbanas. Tive que vender o meu carro 2 anos antes, quando o meu marido ficou doente. Mas consegui juntar dinheiro suficiente para dar entrada num carro usado e comecei a vender livros novamente. Eu pensei que, se voltasse à estrada, isso me ajudaria a aliviar minha depressão. Mas dirigir e comer sozinha era tudo que eu podia suportar. Parte da região não era muito produtiva e achei difícil fazer os pagamentos do carro, mesmo sendo pequenos.
Na primavera de 1938, eu estava trabalhando perto de Versailles, Missouri. As escolas não eram muito boas, as estradas eram ruins. Eu estava tão solitária e decepcionada que uma vez até considerei o suicídio. Parecia que o sucesso era impossível. Eu não tinha nada pelo que viver. Temia acordar a cada dia e enfrentar a vida. Tinha medo de tudo. Medo de não poder pagar as parcelas do carro, medo de não poder pagar o aluguel do quarto, medo de não ter o suficiente para comer. Eu tinha medo de ficar doente e não ter dinheiro para pagar o médico. A única coisa que me impedia de cometer o suicídio era pensar que a minha irmã ficaria profundamente triste e que eu não tinha dinheiro suficiente para pagar as minhas despesas funerárias. Então, um dia li um artigo que me tirou da depressão e me deu coragem para continuar vivendo. Eu serei eternamente grata por uma frase inspiradora naquele artigo. Ela dizia: "Todo dia é uma vida nova para o homem sábio." Eu digitei esta frase e colei no para-brisa do meu carro, onde eu a via sempre que dirigia. Vi que não era difícil viver um dia de cada vez. Aprendi a esquecer o passado e a não pensar no amanhã. Cada manhã eu dizia a mim mesma: "Hoje é uma nova vida." Eu tive sucesso ao vencer o meu medo da solidão, o meu medo do querer. Estou feliz e tenho mais sucesso agora, e tenho muito entusiasmo e amor pela vida. Agora eu sei que nunca mais vou precisar temer, independentemente do que a vida reservar para mim. Agora eu sei que não preciso temer o futuro. Agora eu sei que posso viver um dia de cada vez, e que cada dia é uma vida nova para o homem sábio. Quem você acha que escreveu este verso? É feliz e senhor de si mesmo, quem ao fim do dia pode dizer: "Vivi o dia de hoje e confio o mínimo no amanhã." Estas palavras parecem modernas, não é? Mas elas foram escritas 30 anos antes de Cristo pelo poeta romano Horácio. Uma das coisas mais trágicas que eu sei sobre a natureza humana é que todos nós temos a tendência de prorrogar a vivência. Todos nós sonhamos com algum tipo de jardim mágico, cheio de rosas, por cima do horizonte, ao invés de aproveitar as rosas que estão brotando do lado de fora das nossas janelas hoje. Por que somos tão tolos, tolos tão trágicos? Quão estranha é a nossa pequena procissão da vida, escreveu Stephen Leacock. A criança diz: "Quando eu for um rapaz." Mas quando é isso? O rapaz diz: "Quando eu crescer." E depois, como adulto, ele diz: "Quando eu me casar." Mas o que significa ser casado, afinal? O pensamento muda para "quando eu puder me aposentar." E depois, quando chega a aposentadoria, ele olha para trás, para o caminho traçado. Um vento frio passa sobre ele. De certa forma, ele parece ter perdido tudo, e tudo já se foi. A vida, nós aprendemos muito tarde, está em viver, no passar de cada dia e de cada hora. O falecido Edward S. Evans, de Detroit, quase se matou de preocupação antes de aprender que a vida está no viver, no passar de cada dia e hora. Criado na pobreza, Edward Evans ganhou o primeiro salário vendendo jornais e depois trabalhou como vendedor de frutas e verduras. Mais tarde, com 7 pessoas dependendo dele para ganhar o pão de cada dia, ele conseguiu um emprego como assistente de bibliotecário. Mesmo tendo um salário baixo, tinha medo de pedir a conta. 8 anos se passaram antes que criasse coragem para ser autônomo. Mas, uma vez que começou, ele construiu e transformou um investimento original de $55 emprestados em uma empresa própria onde ele ganhava $20.000 por ano. Depois veio a geada, uma geada fortíssima. Ele foi fiador de um grande valor para um amigo, e o amigo faliu.
Logo depois desse desastre veio outro. O banco, onde ele tinha todo o seu dinheiro depositado, faliu. Ele não apenas perdeu cada centavo que tinha, mas contraiu uma dívida de 16 mil dólares. Os seus nervos não aguentaram. Eu não conseguia dormir ou comer, ele me disse. O estranho é que fiquei doente. Preocupação e nada mais que preocupação, ele disse, resultou nesta doença. Um dia, enquanto eu andava pela rua, desmaiei e caí na calçada. Eu não podia mais andar. Fui para a cama e o meu corpo ficou cheio de furúnculos. Estes furúnculos se tornaram internos e só deitar era uma verdadeira agonia. Fui enfraquecendo a cada dia. Finalmente, o meu médico me disse que eu tinha mais 2 semanas de vida. Fiquei chocado. Fiz o meu testamento e depois deitei na cama esperando o meu fim. Agora não adiantava lutar ou me preocupar. Eu desisti, relaxei e fui dormir. Eu não havia dormido por 2 horas consecutivas em semanas, mas agora, com os meus problemas na Terra chegando ao fim, dormi como um bebê. O meu cansaço começou a desaparecer. O meu apetite retornou. Eu estava ganhando peso. Algumas semanas mais tarde, eu pude andar com muletas. 6 semanas mais tarde, pude retornar ao trabalho. Antes, eu ganhava 20 mil dólares ao ano. Mas agora, eu me contentava em ter um emprego de 30 dólares por semana. Consegui um emprego vendendo blocos para colocar embaixo das rodas dos automóveis quando eles são enviados como frete em navios. Eu já havia aprendido a minha lição. Não quero mais nenhuma preocupação. Não me arrependo mais sobre o que aconteceu no passado. Não tenho mais medo do futuro. Eu concentrei todo o meu tempo, energia e entusiasmo na venda daqueles blocos. Edward S. Evans subiu rapidamente na empresa. Em apenas alguns anos, tornou-se presidente da Evans Products Company, que já está registrada na Bolsa de Valores de Nova York há muitos anos. Se você voar sobre Greenland, pode até pousar em Evans Field, um aeroporto no campo que recebeu esse nome em sua honra. Mas Edward S. Evans jamais teria alcançado estas vitórias se não tivesse aprendido a viver em compartimentos limitados por dia. Você deve se lembrar do que a Rainha Branca disse. A regra é geleia amanhã e geleia ontem, mas nunca geleia hoje. A maioria de nós é assim, preocupando-se sobre a geleia de ontem e sobre a geleia de amanhã, ao invés de passar uma camada generosa da geleia de hoje em nosso pão, agora mesmo. Até o grande filósofo francês Montaigne cometeu este erro. A minha vida, ele disse, estava cheia de terríveis infortúnios, muitos dos quais nunca aconteceram. A minha e a sua também. Pense, disse Dante, que esse dia nunca irá raiar novamente. A vida está passando com uma velocidade incrível. Nós estamos nos movendo pelo espaço a uma velocidade de 30 quilômetros por segundo. Hoje é o nosso bem mais precioso. É certamente o nosso único bem. Esta é a filosofia de Lowell Thomas. Recentemente, eu passei o final de semana na fazenda dele. Vi que ele tem estas palavras do Salmo 118, numa moldura pendurada em seu estúdio de rádio, onde sempre pode vê-las. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. O escritor John Ruskin tinha em sua mesa uma pedra simples em que estava gravada uma palavra. Hoje. E enquanto não tenho uma pedra em minha mesa, tenho um poema colado em meu espelho onde posso vê-lo todas as manhãs quando eu faço a barba. Um poema que Sir William Osler sempre mantinha sobre a sua mesa. Um poema escrito por um famoso dramaturgo indiano, Kalidasa. Saudações da alvorada.
Cuida deste dia. Ele é a vida, a própria essência da vida. Em seu breve curso estão todas as verdades e realidades da tua existência. A bênção do crescimento, a glória da ação, o esplendor da realização. Pois o dia de ontem não é senão um sonho, e o amanhã somente uma visão. Mas o dia de hoje, bem vivido, transforma os dias de ontem num sonho de ventura, e os dias de amanhã numa visão da esperança. Cuida bem, pois, do dia de hoje. Eis a saudação da alvorada. Saudações ao amanhecer. Então, a primeira coisa que você deve saber sobre a preocupação é isto. Se você quiser mantê-la fora de sua vida, faça o que o Sir William Osler fez. Regra 1. Feche as portas de ferro do passado e do futuro. Viva em compartimentos limitados por dia. Por que você não responde estas perguntas e registra as suas respostas? 1. Eu tenho tendência de não viver o presente me preocupando sobre o futuro ou desejo muito um jardim mágico cheio de rosas por cima do horizonte. 2. Às vezes eu fico amargurando o presente, sentindo remorso sobre as coisas que aconteceram no passado, que já passaram e se foram. 3. Eu me levanto de manhã determinado a passar o dia e aproveitar o máximo das 24 horas que tenho. 4. Posso aproveitar melhor a vida vivendo em compartimentos limitados por dia? 5. Quando vou começar a fazer isso? Semana que vem? Amanhã? Hoje? 2.